Você complementa ali o último ponto do Paulo no chat. Cortou. Pessoal, boa tarde. A gente vai dar início à nossa reunião, nossa quarta reunião extraordinária do Conselho de Campos. Essa reunião ela está motivada muito especialmente pela pauta do calendário, que é uma necessidade institucional que a gente avance. A gente está aguardando a chegada do professor João Felipe para a gente tratar desse ponto de pauta. Então, a gente pode ir avançando e conduzindo a pauta de hoje. A hora que o professor João Felipe chegar, a gente faz a passagem pelo calendário. Mas é também um calendário, um documento que foi trabalhado e aprovado previamente pela comunidade. Então, o Conselho de Campos hoje ele tem a prerrogativa de fazer as devidas alterações que entenda como sendo necessárias, mas pode também, havendo esse entendimento, referendar unanimemente também a decisão já da versão do calendário que foi construída pela comunidade. A pauta de hoje, a gente vai para a aprovação da ordem do dia, né, segundo o regimento, é a aprovação da ata da última reunião, foi encaminhada em anexo na convocação, informes gerais, estou destacando 2 pontos para a gente conversar rapidamente. A aprovação do calendário letivo de 2023, também foi encaminhada previamente na convocação. Deliberação sobre o processo de permuta entre os servidores Anderson dos Santos Vidal, campus de Itaperuna, e Sabrina Olímpico Caldas de Castro Braga, do campus de Itaboraí, e análise sobre a doação do material da escritura Maria Alice Barroso para a Prefeitura Municipal de Miracema. Essa é a ordem do dia. Alguém quer fazer alguma inclusão? Ou a gente pode aprovar nesses termos a ordem do dia? Queria pedir a manifestação de quem está remoto aí no chat, para a gente poder aprovar a ordem do dia. Rafael, não sei, não estou usando. Então, a gente tem a ordem do dia aprovada, sem nenhuma restrição. O primeiro ponto, a aprovação da ata da última reunião. Ela foi encaminhada com antecedência pelo gabinete. Gilmara está com a ata aberta na sala ao lado aqui, para caso haja necessidade de algum ajuste. E como a gente já combinou previamente, até com a finalidade de dar algum grau de agilidade, mas sem atropelo, obviamente, com a ata enviada dentro do período de convocação regimental, a gente pergunta, então, se alguém quer fazer alguma alteração ou algum ajuste na ata que foi enviada pelo gabinete. Ou se a ata pode ser aprovada nos termos da redação já encaminhada pelo gabinete. Então, está franqueada a palavra ou a manifestação para aprovação da ata. Veloso, aprovou. Adriano, em relação à ata, o conselheiro Adriano também aprovou. Vou pedir às representações que se manifestem, por favor. A gente precisa do registro da aprovação da ata. O Helder. Só a título também de procedimento, né? Acho que esse usuário aí, Maria Alice Barroso, deve ser o Paulo, né? O Paulo foi nosso conselheiro por muito tempo, mas aí, Paulo, para a aprovação da ata, a gente deixa a votação direcionada aos conselheiros, né? E quem aprova a ata são os conselheiros
estão em mandato, tá bom? Com relação à ordem do dia, não tinha problema, né? Porque a palavra é aberta para quem quiser incluir qualquer pauta. Ok, então a gente não tem nenhuma restrição, né, com relação à aprovação da ata, a gente pode registrar para a aprovação. E a gente faz a assinatura e publicação da ata. Com relação aos informes, né, que eu queria passar, a gente, os dois pontos, né, com relação aos cortes orçamentários e atualização sobre o processo seletivo. A gente está, na última reunião geral, a gente fez um informe acerca do bloqueio orçamentário para novos empenhos, equivalente a 5,8% do nosso orçamento de funcionamento. Era uma ação de bloqueio, não era uma ação de cancelamento orçamentário, era uma ação de bloqueio para novos pagamentos, ou seja, né, aquilo que estava empenhado, aquilo que ainda assim, havia necessidade de ser empenhado, a gente tinha uma restrição orçamentária. Do ponto de vista prático, isso não quer dizer praticamente nada, sabe? A gente viu muitas defesas dessa ação do governo nesse sentido, de que isso são para despesas que ainda não estão empenhadas e tudo aquilo que está empenhado está assegurado. Na prática, a gente acaba não empenhando todos os contratos até dezembro, a gente não acaba conseguindo prever todas as despesas até dezembro, a gente vai gerenciando o orçamento a ponto de assegurar o pagamento de todas as contas. Então, havendo o bloqueio como foi feito, a gente teria comprometimento com o pagamento, né, de algumas contas ou de algumas ações. A gente, claro, obviamente, vai sempre trabalhar em prol de manter as contas em dia, mas às vezes isso vai acontecer em detrimento de outras ações. Depois de muita pressão popular, houve um informe de que esse bloqueio, né, seria desfeito. A gente está aguardando ainda, pessoal. O próprio Adriano pediu na reunião que a gente fizesse uma formalização desse comunicado. A gente só não fez ainda porque, muito rapidamente, houve um informe do governo, né, revertendo o bloqueio, e a gente está aguardando a oficialização desses bloqueios junto à reitoria de administração. No entanto, já pedi Leandro, né, nosso diretor de administração, para que a gente pudesse resgatar os valores orçamentários dos últimos anos, para a gente preparar uma apresentação para a comunidade acerca da importância desse tema do orçamento. Então, no primeiro momento, aquele informe passado na última reunião, a gente tem um indicativo de desbloqueio desse recurso. E, com relação ao processo seletivo, permito só pegar os dados do último extrato. Nosso processo seletivo e vestibular estão com inscrições abertas até o dia 17 de outubro. E a gente está com uma série de ações, né, de busca ativa, de prospecção, né, desses novos alunos. A gente tem hoje, né, para os vestibulares dos 3 cursos superiores, em todos eles foram ofertadas 20 vagas. Então, a gente tem aí para a licenciatura em Química de 20, 36 inscritos. Para o bacharelado em Engenharia Mecânica de 20, a gente tem 60 inscritos. E para o curso de bacharelado do Sistema de Informação, para 20 vagas, a gente tem 84 inscritos. Para os nossos cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes, a gente tem, né, boa parte para os integrados, um número de inscritos maior que o número de vagas ofertadas. A gente está com baixa procura no curso técnico em eletrotécnica. De 70 vagas, a gente tem 30 inscritos. É o único curso técnico integrado que está com dificuldade, né, nesse momento de preenchimento das vagas ofertadas. Já nos cursos de outras modalidades, a gente, em geral, está com algum grau de dificuldade. Automação, de 35, a gente tem 21 inscritos. O curso técnico em eletrotécnica concomitante, de 35, a gente tem 37. Então, fatalmente, vai ficar abaixo também, porque ainda tem as ausências e as faltas de pagamento, né, dessas inscrições, mas melhorou bastante.
A mecânica concomitante de 35, a gente tem 20 distritos, muito parecido com a automação. E o concomitante em química, que de 35 a gente tem 33 distritos. Então a gente tem um cenário um pouco comum nos cursos de outras modalidades, tanto a automação quanto os demais concomitantes. A gente tem um cenário, salvo aí a exceção do curso integrado em eletrotécnica, a gente tem aí um retrato dos cursos concomitantes e subsequentes com esse perfil nesse ano de dificuldade de preenchimento de vagas ofertadas. Acho que vale o exercício depois de analisar esses números, de analisar o formato da oferta, de analisar as ações que a gente fez. Eu sei que muito motivadas pela chegada do processo, mas é importante talvez a gente refletir pela continuidade dessas ações, passado o período do processo seletivo, a gente fazer um exercício enquanto comunidade de manter esse vínculo e esse elo próximo às demais instituições, para quem sabe a gente pensar em estratégias de preenchimento das vagas ofertadas nos cursos do nosso campus. Do ponto de vista de informe, eu vou passar a palavra para os conselheiros que queiram, de repente, colocar alguma questão, até que a gente possa avançar para a pauta de hoje. Então, a palavra está franqueada para os colegas que queiram, de repente, colocar alguma questão adicional. Eu só queria comentar, né, essa questão relacionada aos cortes, né, que a gente está vivendo, na verdade, né, uma situação de ameaça. Né? A gente está sempre ali no fio da navalha, né? A situação orçamentária do nosso campus, né, para esse ano, né? Nós tivemos a oportunidade, né, de divulgar as mobilizações que nós fizemos no dia 14 de junho, né? Zero de investimento, cortes na ordem de mais de R$500 milhão, já enxuto e escasso orçamento do campus, e aí a gente vive nessa ameaça, né? É um ambiente em que a gente sempre vive aí sob tensão, e o que a gente observa é que a tática adotada, né, pela gerência do Estado brasileiro é de colocar o bode na sala, né? Ou seja, está aqui o bode, colocou o bode, daqui a pouco tira aquele bode e todo mundo parece que fica numa situação, ainda bem. Só que nós estamos falando ainda bem para quê? Para muito pouco ou quase nada. Então, acho que é importante aqui, diretor-geral Felipe, a gente aqui manifestar, né, primeiramente, o repúdio, a forma como o orçamento das instituições de ensino da rede federal e as universidades federais têm sido tratado, né? Nós estamos aqui no Instituto Federal Fluminense há alguns anos sobrevivendo à base de emendas parlamentares, né? Emendas parlamentares que hoje respondem pelo nome, dentre outros, de orçamento secreto. Eu acredito que mais do que ficarmos aí alarmados, né, e apreensivos com os sucessivos cortes, a gente sabe que essa realidade, né, a gente não vê muita luz no fim do túnel, considerando aí o teto de gastos, né, essa medida draconiana que veio congelar os gastos e investimentos aí do Estado brasileiro. Eu acho que nós temos que nos mobilizar para discutir, né, essa questão do financiamento público do nosso instituto, do nosso campus, né, para que a gente também não fique refém das famigeradas emendas parlamentares, que na verdade é um paliativo. E as emendas parlamentares hoje respondem pelo nome de orçamento secreto, né? E aí existe uma conivência dos senhores parlamentares de todas as matizes políticas com esse tipo de coisa. Então, eu acho o seguinte, é válido também
Então, tranquilo, não. É só para a gente poder, aqui, só para a parte aqui que a internet caiu, é só a gente poder agora, nós temos que fazer uma discussão, um debate, né, de como a nossa instituição deve ser financiada. E a nossa instituição deve ser financiada através de quê? Através de repasses diretos, constantes, no orçamento do governo. E não ficar aí dependendo, né, de emenda parlamentar, de A ou B, essa coisa toda. Eu acho isso importante, sabe, Felipe? Eu queria encaminhar isso, né, que a direção aqui, o Conselho de Campos apontasse para poder né, convocar a reitoria do IFE, juntamente com os gestores financeiros, esse debate. Financiamento público no Instituto Federal Fluminense. O que é? Para a gente não ficar aí, cara, se conformando, né? Primeiro a gente se conforma com emenda parlamentar. Depois a gente se conforma quando, né, ele tira a verba com uma mão e dá a verba com o outro. A ideia do bode na sala. É isso que está acontecendo. Eles estão brincando com a nossa cara. Estão fazendo graça com a nossa cara. Hoje importa, amanhã volta. Não é bem assim. Isso aí o que é, cara? É um estado de quê? De pânico. Um estado de pânico que nós estamos vivendo enquanto instituto. Vai parar, não vai parar? Aí todo mundo pensando, amanhã nós vamos ter merenda lá no restaurante estudantil, nós vamos ter viagem técnica, né? Nós vamos ter condições de pagar energia elétrica, e aí nós temos que nos mobilizar. E nos mobilizar é discutir o papel que o Estado tem no financiamento da educação pública. Eu queria propor isso aqui. Sabe, que a gente começasse já a discutir o que é financiar a educação aberta. Tá? É ficar aí, né, igual você que faz o trabalho de diplomacia, abrindo um sorriso para todo parlamentar que chega aqui, aquele parlamentar que muitas vezes lá em Brasília vota contra a gente e está aqui trazendo migalhas para que a gente possa respirar. Pronto. É assim que a gente quer tocar o nosso campus? É assim que a gente quer construir a educação que nós pretendemos que seja transformadora? Eu queria propor isso. Vamos discutir financiamento público da educação, o que deve ser feito, na verdade, né? E aí isso mobilizando todos, toda a comunidade, estudantes, servidores, técnicos e docentes. É isso que eu queria dizer. E eu vou complementar aqui a fala do Adriano, porque esse ano, Adriano, a gente pode ser levado a ter a falsa sensação de que o orçamento está. Lembrar que esse ano a gente começou em maio. Sim, esse ano a gente começou em maio e os contratos a gente pagou com recurso do ano passado até março. Então, não pode haver a falsa sensação de que o orçamento ele cabe, que as despesas cabem dentro do orçamento. E para ano que vem a dificuldade é ainda maior. A gente não tem que se iludir de que a gente vai vencer esse ano, de que se houver uma troca de governo, se houver, que no ano que vem a situação vai ser melhor. Não vai. Não vai. O orçamento para o ano que vem é o mesmo orçamento. O ano que vem é o mesmo orçamento. Lembrando que a gente não tem mais condições de assegurar pagamento de contrato até março, como a gente fez no orçamento desse ano. Então, ano que vem as expectativas são ainda mais difíceis. O retorno à presencialidade, o retorno à presencialidade, aumento das despesas inerentes ao funcionamento da escola 100% presencial. A gente está tentando assegurar o pagamento pelo menos até janeiro, para a gente ter pelo menos o orçamento do ano que vem, para a gente pensar nos 11 meses seguintes. Mas que se esse bloqueio não for de fato revertido, a gente não tem segurança alguma ainda de que a gente vai conseguir pagar os contratos de janeiro. Emenda parlamentar, como o Adriano falou, se não houver de fato uma mobilização enquanto rede, para que no Congresso Nacional o orçamento que financia as instituições federais possa ser recomposto, a gente ainda, por enquanto, Adriano, recebe emenda para investimento. Sim. A gente, por enquanto, recebe emenda para comprar, né, o osciloscópio lá para a eletrotécnica, para montar o laboratório lá da engenharia. Mas não se engane, ano que vem a gente vai estar desligado para o custeio. A gente vai estar tendo que pedir emenda parlamentar para poder pagar a conta. Entendeu? Então, a gente não tem que se enganar, porque essa é a realidade. Está esgotada a LOA, o recurso de investimento de estudos, vem muito pouquinho, e o Instituto tem ações, tem um campo que não tem quadra, você tem um campo que não tem restaurante, então é justo que a alocação vá
para que o mesmo aluno do Instituto de São João da Barra possa ter a mesma condição do aluno da Perona. Então, não dá para, quando a gente está atendendo esse enxoval mínimo, a gente ainda brigar dentro da instituição para que esse recurso venha para a gente, porque não é justo que o nosso aluno está no campo menos favorecido ainda. E as emendas vêm, como você bem falou, como um paliativo para, de repente, você comprar um equipamento no laboratório. E na situação orçamentária atual, a gente vai estar recebendo a emenda parlamentar brevemente para financiar a custeio, sabe? E outra coisa, e o bloqueio foi anunciado e foi revertido, mas lá na ciência e tecnologia foi retirado. Então você falou, não, dá o calador aqui, os professores fizeram pressão, mas lá no outro ministério aqui, a gente vai tirando a pesquisa, a gente vai tirando o financiamento do desenvolvimento tecnológico, entendeu? Então, vamos aproveitar, sabe, a sua proposição, naquela fala inicial dos informes que o Leandro está levantando, a questão do orçamento, nos últimos anos, para a gente poder fazer isso aqui. E aqui, cara, não é falando, é mais uma discussão. Cara, a gente, como instituição de educação, nós temos que fazer os debates, cara, que devem ser realmente feitos. Eu não estou colocando isso aqui, não é para você, Felipe, João Felipe, e a gestão do campus promover, mas eu sinto falta de uma discussão a nível de reitoria, sabe? Porque muitas vezes, a reitoria fica ali, não vamos melindrar algumas coisas, porque enquanto está vindo a emenda, está beleza. Nós temos que fazer uma discussão aberta sobre financiamento público do nosso instituto, entendeu? E aí, cara, nós temos, o pessoal da parte financeira que pode fazer um seminário, aí pode mostrar as ferramentas de tecnologia e informação para poder a gente poder todo mundo compartilhar e fazer esse movimento, cara, que é um movimento de debate, um movimento político, entendeu? E aí eu vou falar para você sério, não estou levantando essa proposta para você cumprir, não, Felipe, é para você levar para o reitor, é para levar para o reitor, entendeu? O reitor gosta muito de assinar nota de CONIF a nível nacional, aparecer como representante disso e aquilo no nosso instituto. Tem um tempo que a gente não vê a cara do reitor, aqui no nosso campus, por exemplo, deve estar muito ocupado. Mas esse é o papel da reitoria, da representação institucional, promover o debate. Eu estou falando aqui, eu não vou muito com a cara do reitor, não, sabe? Nem faço questão de ver a cara dele, mas eu vejo o seguinte, essa reitoria, essa gestão, é uma gestão que não está dando muitas caras no campo. Por que será? Quando vem inaugurar, aparece, cortar fita, aquela coisa toda. E agora? O bicho está pegando para nós. Cadê o reitor? Para promover o quê? Para promover o debate sobre a nossa situação. Certo? Está aqui, está gravado, eu não fico tranquilo de gravar, fica registrado, e é uma convocação para quem foi eleito pela comunidade que dê as caras, Não é só vir aqui em termos de boas, de bonança, é dar a cara agora. Em que nós estamos passando por uma diversidade grande. Qual que é a posição do comandante desse instituto? E da equipe que está ao redor dele? Certo? Está colocado. Tem alguém na sala que deseja complementar? Então a gente avança. O primeiro ponto de pauta, João, é a aprovação do calendário do tipo 2023. Gil, você está com o calendário aberto? Gil, você nos ouve? Você pode. Você pode apresentar, Gil, sua tela? João. Vou passar a palavra para o João para ele poder conduzir com as observações gerais e a gente depois colocar em regime de votação. Bom, gente, primeiro, boa tarde. Deixa eu pedir desculpas a vocês pelo atraso. Eu estava dando aula e os alunos tiraram dúvidas, enfim, ficaram um pouquinho até o final, por isso eu me atrasei. Bom, sobre o calendário, a gente havia feito inicialmente uma primeira proposta, numa reunião geral com os servidores. Essa primeira proposta depois, após avaliada, foram feitas mais 2 propostas a partir dela, e na última reunião geral com os servidores, a gente realizou a votação. A votação elegeu a proposta inicialmente apresentada, e a proposta inicialmente apresentada, portanto, já havia até sido alvo aqui do nosso olhar também no primeiro momento. Então, apenas para trazer aqui um pouco, resumidamente, olhando o calendário, essa primeira proposta traz aí, como o início do primeiro semestre,
o dia 3 de abril, né? Vocês podem visualizar aí que isso que aparece em vermelho, né, são os feriados. Em azul, a gente encontra os sábados letivos. Queria adicionar aqui também, né, que já foi montada uma comissão para tratar, né, da confecção do calendário, agora que a gente tem uma estrutura geral. Então, nessa estrutura geral, a gente pode parar só um pouquinho, né, nessa estrutura geral, não, parar com a apresentação, desculpa, Gil, parar na rolagem. Só para eu chamar a atenção a alguns pontos lá, mas nessa estrutura geral, né, a gente pode modificar ainda esses sábados letivos que foram inicialmente colocados. Além disso, nessa proposta geral, né, a gente observa o quê? A gente observa também, né, que a gente ainda precisa acrescentar os eventos, né, que vão preencher aí essa estrutura geral. Então, essa estrutura geral, ela, junto com essa comissão, né, que a gente montou, ela vai ainda ser debatida, né, em relação à movimentação, não em relação à estrutura em si, mas em relação à movimentação de sábados letivos, em relação, né, aos eventos, a data que a gente vai realizar os eventos, enfim, e em relação às próprias atividades que a gente vai construir ao longo dos sábados letivos. Então, no primeiro momento, essa comissão, né, ela tem aí como representantes, eu vou ler aqui os nomes para vocês, e gostaria já de perguntar se alguém aqui do Conselho gostaria de participar também, né, dessa comissão que vai debater a questão do calendário. Então, os nomes que inicialmente a gente tem, né, que são parte, né, da equipe obrigatória, a gente precisa de ter, né, um pedagogo, um representante dos técnico-administrativos, precisamos ter, né, os coordenadores de curso, obrigatoriamente, né, colocamos também os coordenadores de área como parte desses representantes e colocamos nossas duas pedagogas, o coordenador do registro acadêmico, assim como o diretor de ensino, e a gente acrescentou também a direção de pesquisa e extensão, pelo fato, né, de planejar ali os eventos também. Então, atualmente, a comissão, né, tem como representantes Altobelli, Bruna, Cláudia, Elias, Felipe Garcia, Felipe Ribeiro, né, Giselda, Gleiciane, Guilherme Godoy, Jéssica, John, Josane, eu, Juliana do Registro, Juliana Simões, coordenadora de Química, Márcio, Mariana. Como alunos, a gente tem a Cotilha e a Sara, e temos ainda o Rafael aqui presente, né, Rafael Veloso, e Rafael Damasceno, coordenador do curso de pós-graduação. Então, antes da gente passar adiante, eu queria saber se alguém aqui presente gostaria de integrar também essa comissão. Bom, então, não havendo manifestação, vou seguir adiante, né? Como vocês podem ver aí, então, o primeiro semestre ele começava lá em abril e pode descer um pouco mais, Gil, por favor, que o primeiro semestre ele tem 100 dias letivos, né? E ele tem ali, o primeiro bimestre começa, né? Ele é dividido, o primeiro bimestre A1, né? Começa lá no dia 3 de abril, termina no dia 9 de junho ou julho, Gil? Junho, né? Isso. E, na sequência, a gente tem o início do segundo bimestre no dia 12 de junho. Pode descer, Gil. Aí a gente tem 5 semanas. Temos as férias aí dos discentes e também dos docentes, né? E, a seguir, temos mais 5 semanas. Essas férias foram colocadas em julho por conta, né, dos discentes que moram fora e muitas vezes ficam sem serviço de transporte. Pode descer um pouco mais, Gil. A gente tem o restante das 5 semanas e a gente tem ali a recuperação semestral 1, no dia 28 do mês de agosto, né, até o dia 1º de setembro. Pode descer um pouco mais, Gil. Obrigado. A seguir, a gente tem um período de férias apenas para os estudantes. Esse período os professores vão estar planejando, né, o próximo semestre, né, fazendo os planos de ensino dos próximos semestres, reuniões pedagógicas, enfim. E, a seguir, a gente vai ter aí o período de aulas, né, de retorno às aulas no início do segundo semestre.
a esse início do segundo semestre. Inicia o terceiro trimestre A1, né, no dia 11 de setembro e vai até, pode descer um pouco mais, Gil? Pode descer um pouco mais, como vocês podem observando, né, os feriados estão todos na quinta-feira, né, no segundo semestre, que é aquilo que a gente já havia conversado. O fim do terceiro semestre está aí no dia 17 de novembro. No dia 18 de novembro, a gente inicia o quarto trimestre e vai até, né, 5 semanas, até o dia 22 de dezembro. Temos as férias discentes e docentes, né? A gente vai até o dia 22, a seguir entramos de férias e pode descer um pouco mais, de lá em janeiro a gente retorna com mais 5 semanas letivas, no dia 29 de janeiro, e a partir daí a gente tem, né, até o dia, pode descer um pouco mais, viu? Até o dia 1º de março, e até o dia 1º de março a gente tem o encerramento dessas 5 semanas letivas para a recuperação semestral. Na sequência, a gente tem 4 dias para verificações suplementares, 2 dias para conselhos de classe, e a seguir a gente tem férias de 1 semana apenas para os estudantes no encerramento do ano letivo. E aí a gente inicia o nosso ano letivo de 2024 no dia 18 de março. Basicamente é isso, né? E os sábados letivos, como eu disse, né, eles podem mudar em função do trabalho dessa equipe, e o que essa equipe, o que essa comissão também vai fazer a partir de agora, né, é pensar nas atividades que cada um desses sábados letivos terá. A gente tem um total aí de 13 sábados letivos, né? Então, o que a gente vai fazer nesses 13 sábados letivos? É essa equipe aqui, essa comissão, que vai definir em conjunto, né, vai separar, e a ideia aprovada na nossa reunião, né, foi que nós planejássemos os sábados para que cada integrante, né, cada grupo ali de servidores, né, se juntem para que a gente diminua, né, o número de sábados letivos ali, já que há uma concentração na quinta-feira. Senão apenas aquelas pessoas que estiverem com horário ali na quinta-feira que teriam que fazer, né, a reposição. E isso seria interessante para a gente, né, pedagogicamente, inclusive. Então, a ideia é que a gente utilize aí os sábados para diversas ações, desde ações culturais, né, como o Cine Teatro, a utilização do Cine Teatro, de abrir o Cine Teatro para a comunidade, para a família, ações, né, do IF na feira, ações de extensão, ações de pesquisa, enfim, ações da própria curricularização da extensão. Então, a ideia é que esse grupo defina, né, e debata sobre isso, para trazer para cá. Obrigado, João. Algum conselheiro quer fazer alguma adição, alguma revisão nesse calendário? Ou a gente caminha para a regime de votação? Quem está com isso? Algum comentário adicional? Eu só queria cumprimentar a equipe de gestão, né, pela forma democrática como esse calendário foi discutido. É isso aí. Né? Tivemos uma reunião aqui, poxa, depois deu um sobrestamento, né, deu uma adiada na decisão, então parabéns, é isso aí. E nós aprovamos, né, uma reunião, uma assembleia, né, que esse é um calendário, né, aprovado pela comunidade, né, pelos técnicos e pelos docentes. Né. Eu acho que a equipe está muito bem representada, com vista de elaborar tecnicamente. Com certeza, da mesma forma que apareceram mais 2 propostas, né, que foram votadas, né, a partir do trabalho que vocês vão desenvolver, vai aparecer, né, adendos e sugestões. Então, eu acho que isso é muito importante, tá? Muitas vezes passa batido, mas a decisão do calendário, né, da forma como ela foi encaminhada, é muito importante aqui para a nossa instituição. Foi feito de forma democrática, né? Democrática, com os colegas dando sugestões e tudo mais. Né? Você acha que o professor se apropria mais, né, do calendário? É importante, Não, só porque eu fiquei sem internet lá dentro e vim para cá, eu posso ter perdido alguma coisa. Tem uma data para essa equipe estabelecer esse cronograma, entregar esse cronograma? Não lembro agora de cabeça, mas tem uma data lá fixa para a gente já começar os trabalhos. Tá, e entregar esse cronograma, né? É importante. Então, em regime de votação, calendário letivo do ano 2023, vou pedir a manifestação dos colegas aí no chat para fins de registro da aprovação.
Ok, então está aprovado no calendário. Próximo ponto de pauta, deliberação sobre o processo de permuta entre os servidores Anderson dos Santos Vidal, da Peruna, e Sabrina Olímpio, do campus Itaboraí. Gil, não sei se o processo está aberto aí, mas eu pedi a gentileza de você resgatar o suave, então eu encaminho aqui com os colegas conselheiros desse tema. Foi feito um pedido, né? Os servidores cadastraram no banco de mobilidade do Instituto, tanto Anderson Vidal quanto Sabrina, apesar de serem de áreas diferentes, áreas de ingresso diferentes. Mas eles manifestaram interesse comum de permuta. Sabrina e Ed, daqui, mora em Itaperuna. A servidora mora em Itaperuna. O esposo dela, eles não são naturais daqui, mas o esposo dela é do meio jurídico, trabalha no tribunal, alguma coisa, e ele atua na vara aqui da região. E aí eles residem aqui em Itaperuna. Ela está com uma filha novinha, está cheia de licença maternidade, finalizando agora. E Anderson Vidal é de Saquarema, agora no ano, de Cararuama, né? De Cararuama. E está até exercendo, está até cedido agora, porque o campus Itaboraí nos deu um código de substituto, porque ele desenvolve atividades lá de coordenação nas etapas de implantação do campus Itaboraí. Vicente, então, conseguiu um código de vaga com o campus centro prestado, e a gente tem o professor substituto aqui de direito para que Anderson Vidal atue lá, agora de forma provisória, mas em 100% de votação lá, né? Por um tempo ele teve exercício compartilhado, dava as aulas aqui e exercia a coordenação lá, com a vinda do substituto, ele está efetivamente votado lá com o substituto aqui. Enfim, Anderson, professor de Direito, Sabrina, professora de Administração. Como é que essas consultas podiam ser feitas para esse processo avançar? Sabrina e Anderson conversando. Sabrina tem disciplina de ingresso da administração, mas mestrado e doutorado em administração pública, né, inclusive com produções no campo jurídico. E aí ela apresentou o currículo, compuseram um processo, né, esse processo tramitou entre as coordenações de curso no qual o professor Anderson Vidal atua. No curso técnico de administração, o conselheiro Veloso está aqui, e no curso superior de sistema de informação, em que existe a disciplina de direito para a informática e a disciplina de direito do curso do professor Veloso. E os colegiados entenderam assim que existe compatibilidade entre a formação que ela tem com as disciplinas que os cursos necessitam. Então, houve no processo manifestação favorável dos professores e das coordenações para que a permuta pudesse acontecer. A mesma coisa lá em Itaboraí, o Conselho de Campos lá de Itaboraí aceita receber o Anderson Vidal e já também teve reunião lá no Conselho de Campos aprovando a permuta dos dois servidores. Esse conjunto de informações vem agora para o Conselho de Campos para que essa permuta pudesse ser apreciada por nós. Nesses termos, né, a professora, apesar do disciplina de ingresso diferente, tem formação acadêmica complementar na área, com aceite dos professores, né, dos coordenadores das coordenações dos cursos em que o professor Anderson Vidal atua. Não houve contestação de servidores do campus Itaperuna e do campus Itaboraí. A pergunta é passível de contestação quando alguém manifesta interesse de um determinado campus. Se existe outro colega naquela unidade que deseja participar da mesma pergunta, é passível de contestação, para que haja ali algum critério de definição de qual colega vai para campus A ou campus B. Houve manifestação de colegas de outros campos. Colegas de outros campos propuseram a possibilidade de uma triangulação. Mas essa proposição ela depende do aceite dos servidores envolvidos na permuta. E a permuta, um servidor C, ele não pode, ele não tem o
direito, né, digamos assim, de interferir numa permuta entre servidor A e servidor B, a não ser que nós dois nos interessemos, né, e uma triangulação seja uma movimentação mais interessante para os. Houve uma sugestão de que pudesse haver uma triangulação com o campus Padua, mas os servidores rejeitaram essa possibilidade dessa triangulação, interessando-se prioritariamente por uma permuta direta simples, né? Um vai para lá, o outro vem para cá. O Conselho tem que dar um parecer e a gente encaminhar, né, parecer do Conselho, esse processo, assim como as sugestões de triangulação enviadas pelos outros servidores. E aí a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é quem depois efetiva essa pergunta. Bem, eu acho que é isso, né? A gente tem que passar o olhar do Conselho com relação à pergunta. Veloso, você me fala. Só um aditivo, Veloso, né? Essa professora, ela, né, assume as disciplinas do professor Solidal integralmente, já manifestadas por ela, esse compromisso com o campus, e a carga horária remanescente, né? E a carga horária remanescente, que é a carga horária de direito, ela é baixa, ali 10, 12 tempos, né? E a carga horária remanescente ela vai atuar em atividades dentro dos cursos de administração ou outros cursos, né? Seja também atividades complementares, na pesquisa, na extensão, né? Então, existe um compromisso firmado dela em assumir diretamente as disciplinas e utilizar a carga horária remanescente dela em outras áreas, né, do campus. Veloso, desculpa, que eu achei que era um aditivo que eu tinha esquecido. Importante. Não, tranquilo. Boa tarde a todos, pessoal. É só a título de informação também, para você passar para os demais, né, já que a gente está nesse âmbito, né, da apreciação e aprovação, qual é a previsão, né, do início da chegada e o que acontece, quando acontece com o contrato atual do professor Carlos Marcel, já que a gente estava aí no âmbito do calendário, né? Quais são as previsões, né? Aprovando hoje, isso vai ter efeito a partir de tal, ou quando acaba, né, a licença da professora e tal, só para já ficar, acho que não vai ficar mais nenhuma dúvida. Eu preciso consultar, Veloso, quando que acaba a licença maternidade dela. Então, antes de acabar a licença, não acontece nada, né? E essas datas, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas vai perguntar ao campus. Então, depois eu tenho que perguntar a você, tenho que perguntar ao John, entendeu? Um período para exercício. Então, uma vez definindo, aprovando aqui os trâmites, a gente define quando ela entra em exercício, entendeu? Uma vez quando ela entrar, a suspensão do contrato do professor Carlos é automática. Então. Não é automática porque o professor está vinculado a um outro CPF, entendeu? É diferente, por exemplo, se eu me afasto, por exemplo, por um motivo de saúde, alguém entra como meu substituto, no meu CPF. No meu primeiro dia de retorno, o contrato da pessoa está suspenso. Agora, nesse caso, não existe uma obrigatoriedade direta de suspensão do contrato do professor, até porque existe um compromisso contratual com ele. Se a gente rompe com esse compromisso contratual, a gente tem que indenizar. Indenizar naquele período que o contrato está vigente. Se eu renovei agora por um semestre, eu posso romper, mas eu tenho que indenizar por um semestre. Então, eu acho que é mais interessante para o campus, né, permanecer com o professor dentro do período de vigência substituindo o contrato, a gente recebe a professora que se apropria das atividades do campus. Só tem a ganhar. Sendo o contrato, a gente dá as disciplinas para ela, entendeu? Mas assim, é uma proposição, tá? Não, só para ficar claro só essa informação. A gente vai renovando, né? Enquanto ele só tem previsão, não houve renovação ainda, né? Também agora, então, assim, o contrato dele de 6 meses. De 6 meses, Agora, 6 meses. Uma pergunta. Essa a professora assumiu o compromisso, né? Esse compromisso ele está estabelecido no próprio processo ou em que lugar que fica acordado esse compromisso do professor que, como ele não tem a formação, assim, tem a formação, mas não foi contratado, né, admitido como professor de direito, aonde fica registrado esse
compromisso de que essa permuta ela está vinculada a esse professor assumir. Senão, se isso não, eu fico preocupada só assim, se isso não está vinculado a nada, ao processo, a alguma condição, né, isso pode depois, né, gerar para o campus ter que contratar novamente um professor de direito para assumir aí 6 tempos de aula, que tem em alguma, né, tem direito superior, tem um curso de administração, enfim. Então, como é um processo de permuta, talvez isso possa estar atrelado em algum ponto final aí do processo, atrelado. Pode sair da nossa recomendação. Da nossa recomendação. A gente existe uma recomendação do conselho. A gente pode formalizar esse pedido, essa aprovação, né, nesses termos, anexo ao processo, e a servidora se manifesta também de ofício dentro do processo. A gente pode documentar a nossa recomendação. As discussões que tiveram lá nos colegiados dos cursos, isso ficou claro. A própria servidora entrou em contato com os coordenadores. A servidora entrou em contato com o John, que se apresentou, houve aqui um momento de conversa. Eu não sei se ela chegou a fazer esse trabalho, mas acho que fez. Não, comigo não. Eu só manifestei via processo mesmo. Eu acho que no seu caso, pelo Conselho de Administração, a gente estava com um impedimento lá nesse tema, porque lá houve uma preocupação maior nesse sentido. Porque lá tem disciplina, né? Exatamente, né? E aí, a administração também tem 2. Eu acho super importante essa recomendação aí. Se tiver uma recomendação, eu acho importante, sabe? Super importante. Além do processo, que a pergunta foi a nossa recomendação que a pergunta seja concedida, né, desde que a servidora assuma por ofício que vai assumir a cadeira de direito, as disciplinas, né? Porque assim, a gente tem poucos tempos de direito, mas assim, se não houver isso, com o tempo isso pode se perder, entende? Hoje está tudo certo e com o tempo pode se perder, e aí o campus, né, ficar com problema. Deixar anotado que ela vem primariamente para atender as necessidades desse núcleo de direito e, de outra forma, as demais necessidades do núcleo técnico. Muito boa a sugestão, Gleice. A gente tem que colocar essa proposição de permuta em regime de votação. Tem um aditivo aqui importante da Gleice como proposição, a gente aprovando a permuta, que a gente deixa claro na recomendação a necessidade de que a servidora formalize o compromisso em assumir, né, as aulas, as disciplinas, né, de direito que o professor Solidal ministra no campus. Nesses termos, e daqui que está colocado na forma do processo, coloca em regime de votação a permuta entre os servidores Anderson Vidal e Sabrina. Vou pedir a manifestação dos colegas aqui no chat. Já foi, né, concordado nos colegiados, nos cursos. E a gente vai então para o último ponto de pauta. Paulo, você está presente aí? Você consegue nos ouvir? Só dá um oi aí para a gente. Seu microfone funciona? A gente não consegue te ouvir, Paulo. Precisando aí a gente precisa aí do seu áudio. Falar, tá ligado? Paulo, eu vou adiantando aqui para os colegas, talvez se você sair, você está falando e a gente não está te ouvindo. Eu tirei o fone aqui, é que eu estou no celular, tá dando para ouvir agora? Agora ficou alto e bom tom, né? Muito bom. Paulo, a gente vai tratar aqui agora de uma análise, né, sobre um pedido de doação de um material da escritora Maria Alice Barroso para a Prefeitura Municipal de Miracema. Por que esse tema está dentro do Conselho de Campos, né? Houve
houve, né, Paulo? Você me corrija, porque nem tudo isso é do meu tempo, nem enquanto diretor. Já é antigo isso, mas houve uma doação do campus de materiais da professora Maria Alice, uma vez que ela é homenageada, né, com o nome da biblioteca. Esses materiais, eles, na minha percepção, não foram acondicionados de forma devida pelo campus, e eu fui tomar ciência desses materiais muito tempo depois. Procurar saber com o Paulo o que era, e o Paulo foi e explicou essa situação para mim. Felipe, houve uma doação de alguns materiais da Maria Alice, estava no período de pandemia, e a Prefeitura de Miracema está montando não sei se era um centro cultural, alguma coisa do tipo, lá na cidade de Miracema. Ela tomou ciência que a gente tinha esse material, talvez pela família, da escritura e tudo, que é natural de Miracema, consultou o campus, e aí eu fui procurar saber onde estava isso. Localizei com o Paulo esse material, estava condicionado em caixas de papelão, aparentemente do mesmo jeito que ele recebeu no passado. Eu levei isso para o Conselho de Campos na época para perguntar o que faria. O Conselho anterior sugeriu que, retomada a presencialidade, pudesse haver uma apreciação, por quem fosse do direito do campus, sobre esse material que está em propriedade da escola, para verificar aquilo que poderia ser doado, que o campus fosse ficar. Eu estou trazendo de volta o tema porque agora eles nos oficializaram mais uma vez, reforçando o pedido de doação desse material da professora Maria Alice para lá. E com a retomada da presencialidade, esse assunto também, né, foi retomado por conta das tantas outras coisas. Aí, Paulo, eu vou pedir assim, a sua fala aqui, para poder informar para os conselheiros atuais que tipo de material que é esse, né, o que compõe esses materiais, para que o conselho atual possa se manifestar, se aquilo que lá atrás foi decidido deve ser mantido, ou se a decisão precisa ser reavaliada, enfim. É um material que foi doado ao campus, e eu queria que você colocasse aqui, né, que se trata de fato desse material, a destinação, né, que Miracema está solicitando. Paulo, a gente não está te ouvindo. Felipe, tá dando para ouvir? Agora sim voltou. Tá picotando muito a conexão. Tá picotando muito. Então, quando foi feita a homenagem à escritora, nós fizemos um concurso cultural lá e a escolha do nome foi até o professor Gustavo, aquele que estava na direção de ensino. Aí foi feito o concurso cultural e o nome da escritora foi escolhido, a melhor redação. E na ocasião nós fizemos contato com os familiares da escritora, e eles tinham esse material em casa guardado, porque ela havia sido presidente da Fundação Biblioteca Nacional e tinha ocupado outros cargos importantes, como até mesmo a publicação de livros. Inclusive nós temos lá alguns exemplares lá na língua alemã, língua russa. Esses livros estão reservados lá na nossa estante lá. Ainda não foram incorporados ao acervo, mas nós vamos fazer isso ainda. Agora, o material que tem lá, de cunho pessoal dela, são anotações, cadernos, aqueles papéis mimeografados, anotações, coisa mesmo de estudo que ela tinha, que ela guardava. Então isso tudo foi entregue pelos familiares. Mas eu estava conversando semana passada com o João, ele está responsável pelo curso FIC de auxiliar de biblioteca, e eu falei com ele sobre esse material. Ele falou que seria interessante também, para análise do Conselho de Campos, se esse material pudesse ser incorporado ao Conselho de Memória, ao Centro de Memória, melhor dizendo, que é o professor que substituiu o professor Fábio. Mas também havia essa sinalização com o Centro Cultural lá de Miracema, né? Aí eu queria colocar para vocês o que vocês acharem mais conveniente.
em ser incorporado ao Centro de Memória do IFE, do campus Itaperuna, ou fazer de fato a doação à Miracema. Ok, Paulo. Então, a minha fala seria essa mesmo. Eu vou só colocar aqui, né, uma fala da Prefeitura de Miracema, né, que lá o Centro Cultural chama Centro Cultural Melquiades Cardoso, é uma construção de 1992, e tem o objetivo de preservar a memória documental, bibliográfica e museológica de Miracema. E aí, nesse sentido, criaram o Museu Antônio Ventura Coimbra Lopes, e tem um arquivo que reúne documentos a partir da segunda metade do século XIX e 2 bibliotecas. A Biblioteca do Dr. Ururaí de Matos Macedo, especializada em Direito Antigo, e a Biblioteca Maria Alice Barroso, especializada em Ciências Humanas e Sociais. Aí ele fala, eles tomaram conhecimento, né, desses arquivos da professora, e que eles manifestaram interesse que pudesse haver a doação do campus para essa biblioteca em Miracema. E aí eles falam, como a gente não tinha tido ainda dado no retorno, eles pedem que a gente pudesse retomar a discussão, enfim, e aguarda, inclusive nos convida, né, para que a gente possa conhecer o local. O secretário municipal de Cultura e Turismo, Eduardo Lúcio, assina o ofício. Esse material, como o Paulo falou, são recortes de jornais, reportagens, né, que remetem à vida da professora Maria Alice Barroso, trazendo para que essa discussão possa ser franqueada entre nós para um encaminhamento. Resposta da Prefeitura, e ouvir as opiniões dos colegas. Dessa palavra, deixa eu falar uma coisa, que é o seguinte, né? A gente aqui no curso de Itaperuna, a gente tem uma relação com a escritora Maria Alice Barroso, que remonta lá aos idos de 2009, 2008, em que a gente tinha um projeto aqui chamado Café com Prosa, em que uma das convidadas foi justamente a professora Ana Lúcia Lima Costa, que é a maior especialista em Maria Alice Barroso, que eu particularmente conheço. Tá? Antes de continuar, eu queria aqui parabenizar o Paulo, né, Paulo, por essa sua administração da nossa biblioteca. Itaperuna é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, e a biblioteca municipal de Itaperuna, ela vive escanteada. Eu me recordo que eu participei de uma cerimônia nos idos de 2010, em que a atual sede da Guarda Municipal era a biblioteca. Depois, eu não sei para onde foi a biblioteca. Então fizeram a solenidade. Então, Paulo, eu te parabenizo. Por quê? Porque eu acredito que a nossa biblioteca, Maria Alice Barroso, do IFE Itaperuna, é uma grande referência de biblioteca pública no município de Itaperuna, diante do fato de, infelizmente, o poder público municipal não dá, né, a questão da literatura, a questão do conhecimento científico, por meio da biblioteca, a atenção que deveria. Você faz um trabalho extraordinário, né? Quando a biblioteca ela recebeu o nome de Maria Alice Barroso, eu estava afastado do meu doutorado, fora, né? Mas eu fiquei muito feliz acompanhando as notícias ali, através do site do IFE e tudo mais. Eu queria dizer, então, isso, né? A nossa relação com a escritora, ela remonta, então, aos anos de 2010, quando a Ana Lúcia esteve aqui. Recentemente, a Ana Lúcia Lima Costa, ela foi admitida como membro honorário da nossa Academia de Letras do IFE Itaperuna. Então, nós temos uma cadeira chamada Maria Alice Barroso, na Academia de Letras do IFE Itaperuna, né? E a nossa academia ela foi fundada no dia 30 de dezembro de 2020, né? E é uma jovem academia, nós vemos aí por meio das iniciativas da nossa presidenta, Giselda, né? Um trabalho extraordinário, agora mesmo, né, com essa mostra do centenário de José Saramago e tantas outras coisas que têm sido feitas. Isso é um trabalho extraordinário, né? Eu tenho a honra de ser vice-presidente da Academia de Letras do IFE Itaperuna, né? Ajudando dentro das minhas possibilidades e capacidades. Então, eu estou falando isso tudo por quê? Foi doado para nós
e é presente, meu irmão. Eu acredito, Paulo, você é bibliotecário, você tem um conhecimento técnico, né? Eu sou entusiasta da literatura. Eu acredito que nós estamos diante de um tesouro valiosíssimo, né? Maria Alice Barroso é uma escritora, meu irmão, do quilate de Jorge Amado, que era um grande admirador dela. Uma mulher que financiou o seu primeiro livro, que agora eu já estou aí mais da metade dele, um livro chamado Os Conceitos. Em 1955, ela pegou dinheiro do bolso, imprimiu a obra. Essa obra caiu nas graças de Jorge Amado. Jorge Amado, até então, né, naquela época, né, ele tinha um contato grande com a União Soviética. E esse livro, Os Conselhos, ele foi publicado em várias línguas, numa tiragem de mais de 600 mil cópias. Então, quando eu penso que hoje eu estou lendo um livro que pessoas da China, da Europa, as Américas estão lendo, isso é a dimensão de Maria Alice Barroso. E aí eu já estou argumentando e já fazendo uma defesa. Tá? Mas é aquela coisa, né? Quando, por exemplo, de nós deu um presente, vamos com uma camisa. Não é legal quando a pessoa tem uns presentes e ouvir a gente vestido com ela? Você não é verdade, João? Ei, João, eu te dou uma camisa, você tá, pô, aí, ó, a camisa do João, que o João mostrou. Agora, e aí? E se a gente vai esconder aquela camisa na última posição do nosso guarda-roupa e não usa ela nem para dormir? Então, o que eu queria dizer aqui, tá? Eu queria dizer que nós estamos diante de um tesouro e esse presente que nós ganhamos, nós temos que mostrar, tá? Então, aqui, eu estou aqui, o prezado diretor-geral, dizendo o seguinte: é um presente que nós ganhamos, a família, a grande homenagem, Paulo, que Maria Alice Barroso ganhou nessa região, foi dada por esse campus IF Itaperuna. Nós nomeamos a nossa biblioteca de Maria Alice Barroso, uma homenagem, né, que um vulto, ela é um vulto da cultura brasileira, né, ela recebeu de nós. Eu acho que nós não podemos doar. Agora, ao mesmo tempo que eu falo não vamos doar, eu já queria apontar e trazer a responsabilidade para a nossa academia de letras. No sentido, sabe de quê, meu prezado diretor? Estou anotando aqui. Sabe de quê? Da gente aqui, dentro da biblioteca, Paulo, criarmos ali, nem que seja uma sala Maria Alice Barroso, expormos. Já tem ali na entrada, né, Paulo? Ali, quando você entra à direita, já tem um muralzinho sobre Maria Alice. Mas eu acho que a gente pode construir um espaço Maria Alice Barroso, tá? E a gente pode, junto com a Academia de Letras, junto aqui com o Centro de Memória, que foi citado pelo Paulo, a gente criar aqui um espaço em que esse material do ar, tá? Essas anotações, na hora que o Paulo falou de anotação, eu já pensei assim: o que será isso? E a gente trazer para perto a professora Ana Lúcia, entendeu? Para poder ajudar a gente nesse processo, o grande conhecedor que é. Eu queria dizer mais uma vez. Quem é? Na academia tem uma cadeira da Denise? Ela é membro externo, então ela entra como membro honorário. Né? O João Felipe também faz parte da academia. Você tem qual cadeira? Do Guimarães. Guimarães, gosta, pode crer. A Ana Lúcia, ela tem boas relações aqui no campus. Várias vezes ela nos convida para ir. Ela é professora da Fundação São José. Fundação São José. Vários eventos que a gente promove lá, ela nos convida. Como o Adriano falou, né, ela é especialista em Maria Alice Barroso, né, ela fez mestrado com a Maria Alice Barroso, trabalhou com ela no doutorado também. Então, assim, ela é uma professora e pesquisadora assim, muito boa aqui da região e assim, tem uma relação forte. Material, né? Acho que mas eu vou aproveitar até o gancho, já que eu peguei a voz, né, até para complementar isso que o Adriano chamou a atenção agora nesse segundo aspecto. Eu acho que a gente precisa de ter atenção, né, em relação ao modo como a gente aloca esse material, porque o material, né, que a gente tem aqui é um material para ser exposto, né, para ser visto, para que a gente possa, por exemplo, né, abrir para pesquisadores a obra da Maria Alice Barroso, para vir aqui, e é um material que a gente precisa de ter cuidado, inclusive esse cuidado com a conservação desse material, principalmente a anotação, né, folha de papel, é uma coisa que tem que ter ali uma temperatura adequada, porque se desgasta muito rápido, se desfaz muito rápido. É importante que a gente, inclusive, preserve cópias desse material, para que quando alguém vier buscar, né,
esse material ele precisa de estar digitalizado, ele precisa de estar fotocopiado, para que as pessoas tenham acesso à fotocópia e não ao material em si. Porque senão isso vai desgastando ali o material, né? O material ele precisa ser exposto e precisa de ser agregado valor ao material. Porque senão é um desprestígio, né? Que a gente faz com a própria Maria Alice Barroso. Se a gente deixa o material dentro de caixas, guardado, né, escondido do público, eu acho que é um desprestígio, né, em relação a Maria Alice Barroso. E é um desprestígio com a família que doou esse material, que confiou esse material a gente. Então, assim, eu acredito que a gente precisa de trabalhar na exposição desse material. E talvez essa ideia, né, eu acho que é muito boa, inclusive, né, de vincular ali essa parceria com o Centro de Memórias e com a academia. Porque é uma forma de você valorizar o material, é uma forma de você manter aquela memória viva, né? E a memória da região é isso, eu acho assim. A gente não pode só deixar a memória do passado, a história tem que ser viva, né? Ela tem que estar presente. E eu acho que isso casa muito bem com os objetivos do Centro de Memória e da academia. E eu queria aqui, continuar aqui falando, né, cara? Eu sou entusiasta, cara. Eu tenho um livro autografado para a Alice Barroso, cara, para o Adriano e tal. Pô, eu fico até arrepiado, cara, só de pensar. Isso é uma raridade, cara. Eu tenho, cara, né? Aí eu falo, né? Um dia, quem sabe, eu posso doar ele para frente, mas, pô, eu tenho um livro autografado com uma figura dessa, para mim é uma honra. Que é um nome para matar que ganhou o prêmio Valmac, né? E que quem estava na mesa, né, avaliando o prêmio foi Jorge Amado, Olímpia, José Olímpio, e aí vários outros grandes escritores. O que eu queria dizer é isso, né? Não é que nós vamos negar o pedido da Prefeitura de Piracema, mas nós estamos com um tesouro em nossas mãos. E aí, como disse, né, não tem preço uma anotação de uma escritora como ela. É por isso que tem que cuidar disso. E aí, eu volto a dizer o seguinte, cara, hoje, cara, o nosso campus, eu falo que nós temos aqui uma dobradinha, biblioteca e cemitério. Né? Quando esse campus homenageou José Carlos Ligiero, né, aí eu volto a falar, né, se o poder público municipal vira as costas para a cultura, o Instituto Federal Fluminense, ele abre portas e janelas para cultura da nossa região. A nossa região é impressionante isso. A gente tem que conhecer mais da nossa região, né? Olha só, Maria Alice, José Carlos Ligiero e tantas outras pessoas, né, que deram grandes contribuições aqui, né, para o país e tudo mais, né? Então, eu queria falar um pouco disso, sabe? É uma responsabilidade nossa. Eu estou aqui não querendo criar óbices à Prefeitura de Piracema. Mas dizer o seguinte, né? Nós estamos tendo agora um primeiro debate na presencialidade. Nós vamos cuidar desse presente, né? E vamos, eles não pediram a cópia, a gente pode ceder as cópias para eles, né? Mas eu queria que é isso, ao mesmo tempo que eu dizer, né? Eu não estou criando óbvio, eu estou querendo abrir oportunidades, né? E trazendo a responsabilidade, né? Da gente assumir a gestão do material e apontar nesse sentido, cara. Nesse sentido, da gente ter aí um espaço para Maria Alice, a gente vê aí em termos de infraestrutura, né, da biblioteca. Volto mais uma vez a dizer, a nossa biblioteca, né, eu estou falando com o Paulo, elogiando o trabalho dele, é uma biblioteca, né, do ponto de vista da infraestrutura, né, muito bem administrada, né, e eu acho que esse acervo é um algo a mais, entendeu? E é isso que você falou, né, quando alguém vê Maria Alice Barroso, vai ver o IF Itaperuna. E aí eu falo o seguinte, né, nós temos a responsabilidade de cuidar disso, né? De cuidar desse material, desse tesouro, né? E se a gente pode aqui adotar e transferir essa responsabilidade, mas eu fico pensando o seguinte, o tanto que a gente pode, eu acho que a gente tem condições, cara, de levar adiante, né? Isso, haja visto esse trabalho da Academia de Letras, né? Haja visto as outras iniciativas culturais que tem. Então, diante disso, né, eu acho que a gente poderia aqui apontar isso de criar um grupo de trabalho, tá? Para não ficar aqui palavras ao vento, né? E eu levantando a minha voz para impedir a doação. Não, nós temos agora que assumir a responsabilidade de gestão disso. Então, de repente, criar um grupo de trabalho, né, envolvendo aí o Paulo, né, que tem esse conhecimento da ciência, da biblioteconomia, juntamente com a Academia de Letras,
né, os professores da área de português, eu não sou da área de português, eu sou um entusiasta da literatura, então nós estamos aí juntos para a gente poder seguir, quem sabe nós não vamos aí conseguir até o financiamento, né, cultural aí, sei lá, né, oxalá aí a gente tem em breve aí uma chamada para quê? Para centro de memória, para a gente poder criar esse tipo de espaço, né, no ponto da cultura, tá certo? Então eu queria encaminhar isso, vamos criar um grupo de trabalho, eu já me aponto para fazer parte, e a gente começar a avaliar, fazer uma reunião com o Paulo, chama aí Gisela, chama a Ana Lúcia, tá? Ana Lúcia, eu tenho certeza que é uma pessoa que na hora que a gente vier, ela vem aqui, ajuda a gente, e a gente começar. Eu até apontei vocês 4 Paulo, Gisela, Ana Lúcia, Adriano, eu vou consultar a Gisela também, se eu pegar uma opinião dela, as soluções. Tem ninguém ajudando isso. Você tem chamada assim, não sei, aí, Josânia, você sabe quem está cuidando do centro de memória? Boa tarde, pessoal. É o professor Márcio. E até aproveitando, enquanto vocês estavam conversando, estava vendo aqui o projeto dele, que ele é do Centro de Memórias, mas ele está com um projeto mais vetorizado para a organização de arquivos, né, do movimento afro-brasileiro de Itaperuna. Então, hoje os programas de Centro de Memória estão vinculados a projetos que têm um prazo curto e com temas, né, nem sempre, assim, concentrados. Então, dentro dessa ideia de Centro de Memória, de fazer divulgação histórico-cultural, né, do acervo da região, isso pode ser encaminhado para diferentes temáticas. Então, quando o Adriano, né, deu a sugestão de vincular também a Academia de Letras, eu achei ótimo, porque aí também esse gerenciamento, né, essa gestão aí desses documentos, desse material da Maria Alice, ela não vai se perder e ficar, né, refém de temas de projetos. Então, achei a ideia muito boa, né, vincular a Academia de Letras e, ao mesmo tempo, ao Centro de Memórias, não apenas ao Centro de Memórias. Pessoal, eu acho que a gente tem um entendimento lá atrás, na primeira, se a gente for resgatar as atas do Conselho de Campos, o João estava lá, eu, Elias, a gente discutiu muito sobre essa necessidade de cuidar com o presente, como o Adriano falou. Sabe, quando alguém nos dá um presente, como é que a gente ia depois responder para a família da escritora que isso não estava mais com a gente? A gente vai receber uma visita da família da Maria Alice. Material que a gente deu para você, não te deu. Eu acho que lá atrás isso foi um sentimento que motivou, né, no Conselho de Campos o pedido de tempo. Sabe, lá atrás o Conselho pediu tempo para que no retorno da presencialidade as pessoas pudessem ter acesso ao material, pudessem trabalhar. Eu acho que a proposição do GT vai ao encontro do que o Conselho anterior também se preocupou. Então, eu queria aqui encaminhar com o Conselho, agora de forma materializada, esse entendimento, se vocês também entendem, né, dessa forma, né, com a proposição de a gente não vai criar uma negativa para a Prefeitura de Piracema, pelo contrário, eu acho que é se colocar ao lado, sabe, como um parceiro na gerência desse material. O João deu ideias aqui de digitalizar, isso pode ser depois transferido. Na internet, precisa de ser digitalizado rápido, e como um arquivo, assim, não tem aquele cuidado, que tem que ter cuidado extremo, porque às vezes você consegue rápido, e assim, você não pode digitalizar um arquivo que vai se perder muito rápido, então a digitalização acaba ficando muito ruim, tem uma série de cuidados em relação a isso. Mas faço novamente a ressalva, né? Eu acho que, assim, é muito importante isso que o Adriano falou, mas é importante que sejam as duas coisas. O Adriano falou que são duas coisas, né? Foi a primeira, da importância, né, simbólica que o material tem para a gente, né, enquanto instituição, aqui para a região, mas também essa questão prática, de fato deixar, né, e planejar onde esse material vai ficar exposto, porque assim, para a gente guardar o material aqui, para ficar o material privado, dentro de um local específico, que não está visível ao público, que não está disponível, por exemplo, a visitação de pesquisadores que têm interesse em estudar sobre a obra, que não está disponível para ninguém, né? Essa falta de publicização do material
é algo assim, que aí eu já vejo assim, que não há razão para a gente permanecer com o material se a gente não vai precisar, se a gente vai simplesmente deixar ele ali dentro de uma caixa, né, guardado ali, sem que ele seja disponível ao público. Então, assim, eu acho que é preciso essa segunda parte também, né? Então, a gente precisa estabelecer aqui, né, um compromisso, né, de publicizar esse material, né, de dar um espaço para esse material, para valorizar a memória da escritora, né? Perfeito. Pessoal, de quem está presente aí, todos de acordo, então, com esse encaminhamento, eu queria pedir no chat. Eu só ia fazer só um comentário, né, que a família confiou ao IFE, a família não confiou à prefeitura. Pelo que você leu no documento, parece que algumas coisas dessas foram criadas em relação à memória, isso já tem mais tempo, não é uma coisa que foi criada agora recentemente, são vários departamentos aí, nem tudo deve ser novo. Então, se a família não confiou a esses órgãos da Prefeitura de Miracema e confiou a nós, eu acho que nós temos que cuidar disso, né? Tanto, né, de ficar com o presente, como fazer tudo que vocês colocaram, né? Tomar as medidas cabíveis para que isso esteja aberto para o pesquisador, esteja aberto para a nossa comunidade, esteja cuidado, né? Eu acho que só quem poderia vir aqui e nos pedir, de alguma forma, a devolução desse presente seria a própria família que doou, né? Porque a família poderia ter doado para a prefeitura, e não fez, ela doou para a gente. Então, talvez ela tenha tido essa confiança que a nossa instituição cuidaria disso devidamente, de forma adequada. Então, acho que a gente tem que responder a essa confiança que a família depositou no IFE, e eu penso nisso. Se a família viesse de uma forma, conversar, olha, na época nós não doamos, mas agora nós vimos lá que tem as condições adequadas para dar, né, a devida publicidade a esse material, a gente gostaria de fazer isso, para mim seria completamente diferente esse pedido, se tivesse vindo da família. Mas como está vindo da prefeitura, eu acho que aí a família não é legal. igual o Fredão, né? A família faz Fredão. Pô, depois ele diz isso aí, ó. O agora é federal. Gente, não está ok. A gente vai encaminhar assim, então, com esses desdobramentos daqui colocados. Bom, depois eu entro em contato, tá, para a gente poder alinhar o seu contato, o contato do grupo, para a gente poder iniciar esses trabalhos também. Agradeço aí a presença de todos, tá bom? Até a nossa próxima reunião. Mês que vem tem reunião, que é essa reunião extra. Tá ok, Felipe. Obrigado aí. Joia, Paulo. No mês que vem a gente tem reunião ordinária, tá bom? Então, a agenda do mês que vem está mantida por enquanto. Até a próxima reunião, pessoal. Obrigado aí por tudo. Boa tarde a todos. Aqui, beleza. O Dante,